E aí, gente, tudo bom? Tô de volta. Boa noite pra vocês. Espero que esteja tudo bem, espero que esteja tudo certinho. Espero que vocês tenham assistido às aulas anteriores também, né? De historiografia e de Egito. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso processo com a Mesopotâmia, fechando aí essa parte da Antiguidade Oriental. Beleza, gente? Uma coisa importante de se falar é que a gente fala de Antiguidade Oriental porque a gente está falando de algumas civilizações dentro dessa Antiguidade Oriental que são um pouco mais pro Oriente Médio, naquela região que hoje é o Oriente Médio e tudo mais. Então, quando a gente fala de Antiguidade Oriental, a gente fala de Egito, a gente fala das sociedades da Mesopotâmia, a gente fala dos hebreus, a gente fala dos fenícios, a gente fala dos persas. E vale lembrar sempre que, quando a gente está falando de Mesopotâmia, a gente não está falando de um império, beleza? Não vai ser como era no Egito, que era um império centralizado na figura do faraó e toda aquela questão. A gente vai ter uma pequena diferença. Se a gente fosse fazer uma associação grosseira, porém uma associação que te ajudaria a entender um pouco o que é que acontece, a gente pode dizer que a Mesopotâmia e a lógica da Mesopotâmia era um pouco mais parecida com a Grécia, que não teve governo centralizado, só passou a ter um governo de fato centralizado quando chega lá o período helenístico, mas esse é o assunto da próxima aula e a gente fala sobre isso depois. Beleza, gente? E aí, vamos lá. Vamos falar da Mesopotâmia. Primeiro de tudo, de onde é que vem este nome, o que é que significa? Vem dessa palavra, no caso dessas palavras, meso, meio, e potamos, rio. E uma coisa interessante, os mesopotâmicos, eles não se chamavam de mesopotâmicos, beleza? Quem falava isso, quem dizia que eles eram mesopotâmicos eram os gregos, tanto que essa palavra daqui é de origem grega, beleza, gente? E por que essa palavra? Meio, rio, entre rios, no meio de dois rios, a gente está falando justamente do rio Eufrates e do rio Tigre. Beleza, gente? E uma coisa que é interessante a gente pensar é que quando a gente fala, relembrando, né? Relembrando que eu já falei isso na aula de Egito. Quando a gente fala sobre essa formação da sociedade, quando a gente fala sobre sedentarização, quando a gente fala sobre justamente a formação desses grandes impérios, dessas regiões que vão ser muito prósperas, que vão, de fato, começar a mostrar pra gente o processo de sedentarização, a Revolução Neolítica, a revolução, esqueci a palavra, intelectual, a gente tá falando justamente desses lugares que tem proximidade com o rio. Tem o rio Nilo, tem o rio Jordão, tem o rio Tigre, o rio Eufrates. Lá na China a gente tem o rio Azul e o rio Amarelo e assim por diante. Mas, Thaís, a gente não fala muito sobre a China, verdade. Que é uma coisa que, inclusive, eu senti bastante falta, desabafando e abrindo meu coração pra vocês. Uma coisa que eu senti bastante falta quando eu tava na faculdade foi estudar sobre o Oriente, de fato, sobre a China, sobre o Japão, sobre a Índia, sobre a Indonésia. Eu senti falta de estudar um pouco mais sobre isso, mas tudo bem, fica aí a minha crítica ao sistema. Beleza? Mas vamos continuar. Temos aqui a localização da Mesopotâmia. Se vocês perceberem direitinho, a gente tem justamente nesse pedacinho aqui do lado o Egito. E aí a gente passa, obviamente que isso aqui são as nomenclaturas atuais, tá, gente? A gente passa pelo Líbano, por Israel, pela Jordânia, tá vendo? Pela Síria, e a gente fala justamente do território do atual Iraque. Beleza? Então, nesse momento, muitos historiadores falam isso, que os povos sumérios, a gente vai chegar lá neles e nas características dele, foi o primeiro povo a, de fato, se sedentarizar e fazer uma civilização. Mas algumas pesquisas já mostram pra gente que o desenvolvimento dos sumérios foi muito parecido e muito contemporâneo com o desenvolvimento dos egípcios. Beleza, gente? Então,
apesar de a gente ter essa questão, a gente ter esse ponto muito importante, que é um ponto temporal, a gente também precisa, voltando lá para aquela aula de historiografia, criar consciência de que muitas das coisas foram feitas e foram organizadas contemporaneamente. Só que, muitas vezes, a gente vendo de forma separadinha, a gente acaba confundindo e achando que enquanto um estava acontecendo, o outro estava fazendo fotossíntese, mas não era bem assim, tá? Muitas coisas aconteciam ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que vale para você trazer para o pensamento quando for analisar a história do Brasil e história geral. Beleza, gente? Tanto que algumas aulas que eu já dei aqui no Acelere mesmo, a gente tenta colocar muito essa questão de falar de história geral e história do Brasil de forma balanceada, porque acontecia as coisas ao mesmo tempo, né? A galera, enquanto estava acontecendo a Idade Média lá na Europa, estava acontecendo alguma coisa aqui no Brasil. Enquanto os sumérios estavam se organizando aqui na Mesopotâmia, os egípcios também estavam se organizando, beleza? E assim por diante. Só que, quase esqueci da citação, beleza, gente? Eu esqueci de colocar o nome do rapaz que falou, mas é de um livro, eu acho que o nome dele é Ronaldo Vaínfas. Sim, Ronaldo Vaínfas. E essa citação é do livro que eu estudei no meu ensino médio, olha que legal. Que é justamente essa ideia. O nome Mesopotâmia vem do grego Mesopótamos, aquilo que eu falei naquele primeiro slide. E significa entre rios. A região é um imenso platô vulcânico extremamente fértil, rodeado por desertos ao sul e por montanhas com escassas pastagens ao norte. E foi povoada pelos sumérios e pelos acádios. A gente fala que os primeiros povos a, de fato, virem para a Mesopotâmia foram os sumérios, foram os acádios. Mas alguns povos estavam aí presentes e a gente vai falar sobre eles já já, beleza? E aí, sempre importante relembrar, né? Eu acho que tem uma gravação no canal do Acelere Minha do ano passado, falando sobre o Neolítico, que fala um pouco sobre o crescente fértil. Na aula de Egito, a gente também falou sobre o crescente fértil. E hoje, a gente vai falar de novo, porque eu quero que isso entre na cabecinha de vocês. É isso aí! Aí, vamos lá. A gente tá falando do crescente fértil. O que é o crescente fértil? Essa região, beleza? Que, como o nome fala, é fértil. Em outras palavras, é uma região que é muito rica, que tem algumas bacias hídricas muito ricas e que vai passar justamente, o Rio Nilo. A gente vai ter, nesse meio também, o Rio Jordão, a gente vai ter o Rio Eufrates, a gente vai ter o Rio Tigre. Vai ser aquela região que vai proporcionar justamente a sedentarização. Eu falei na aula passada, vou falar de novo, é muito importante a gente entender e entrar na cabeça da gente que o pessoal só se sedentarizou porque eles tinham o que comer, eles tinham como se alimentar e como se manter. Minha gente, se você não tem condições de se manter em algum lugar, você sai. Se você não se sente bem em algum lugar, você também sai. A mesma coisa vai acontecer nesse momento, até porque isso é uma coisa instintiva. Se eles não tivessem condições de se manter na região, eles não iam se sedentarizar. Eles não iam criar civilizações. Eles não iam desenvolver agricultura. Eles não iam fazer isso. E lá atrás, bem lá atrás, muito lá atrás e mais atrás ainda do que você está pensando, quando a gente fala lá no Paleolítico, a gente fala de pessoas, de homens nômades. Hominídeos nômades. Por quê? A humanidade começou sendo nômade e só se sedentarizou justamente porque viu condições de se manter lá. Por que a gente nunca parava em cantos fixos? Por que a gente sempre estava em pequenos grupos? Por que esses pequenos grupos futuramente se assentaram? Justamente porque viram condições. Até eles perceberem que eles eram capazes de domesticar animais e plantas com o processo da agricultura, nessa região com o processo da agropecuária de regadio, eles não pararam, eles não se assentavam. Até porque não era seguro muitas vezes para eles ficarem tanto tempo em um lugar só. Por isso que a gente tinha justamente essa questão do sedentarismo. E crescente e fértil a gente fala porque é justamente esse formato de lua crescente, né? Em que a gente tinha justamente a ocorrência de rios, bacias hidrográficas que vão justamente
possibilitar esse mantimento, beleza, gente? Muito importante trazer esse pensamento. E olha, eles não só ficavam no lugar porque tinha rio, e eles não só ficavam por causa do rio. Como eu falei lá na aula de Egito, eles desenvolviam uma relação com o rio. E era uma relação de extrema necessidade e muitas vezes uma relação de amor e ódio. Tu com teu amigo, tu não vive em paz pra sempre. Tem hora que vocês brigam. A mesma coisa era eles com o rio. Quando o rio enchia, gerava uma certa crise, o pessoal se assustava, a galera ficava, meu Deus do céu, o que é que a gente vai fazer? Até eles começarem a perceber esse negócio, essa rotina do rio de cheia, de seca. E aí, eles foram se desenvolvendo e se desenvolvendo cada vez mais. Beleza, gente? Um ponto que é muito massa e que é muito importante da gente ter em mente é que, nesse momento, a gente também tinha uma coisa que era comum a essas regiões, que a gente viu em Egito, que a gente vai ver em Mesopotâmia, que é o modo de produção asiático. Beleza? Thaís, mas o Egito é na África. Sim, meu jovem, sim, meu amor. É na África. Mas a gente fala que esse modo de produção asiático, porque quando o pessoal for estudar, principalmente essas civilizações que eu falei para vocês, que são consideradas antiguidade oriental, eles viram que isso era uma coisa comum em todas elas. Então vamos lá relembrar o modo de produção asiático. Primeiro ponto. O modo de produção asiático vai ser justamente o que vai representar o poder autocrático do rei, do líder, em qualquer sociedade. Então, a gente tem um estado centralizado, mas Thaís, tu falasse que na Mesopotâmia não vai ter um império. Não vai existir um império chamado Mesopotâmia, mas vai ter o Império Assírio, vai ter o Império Babilônico, vai ter os Sumérios, e eles vão fazer estados centralizados, menos os Sumérios. Tirando os Sumérios, todos os outros, beleza? Então, estado centralizado, um estado forte, na mão de uma pessoa especificamente, sei lá, Hammurabi. Hammurabi, no caso, vai ser dono de tudo. Ele vai ter o processo da servidão coletiva, então, aquele servo não vai ser específico de uma pessoa, aquele servo vai ser do Estado, e também a gente vai ter a propriedade da terra pelo governo. Então, as terras também são pelo Estado, também são do Estado. Então, se você, meu jovem, é amigo de Hammurabi, ele pode te dar um pedaço um pouco maior de terra, mais perto do rio, que seja mais fértil. Se você, meu jovem, é rival de Hammurabi, ou se você fez alguma coisa que ele não gostou, ele vai chegar e vai te dar o pior pedaço de terra possível que tu vai precisar fazer promessas e novenas para conseguir fazer com que aquilo gere alguma plantação. Então, basicamente, é essa a ideia. Beleza, gente? Eu falei Hammurabi porque é quem todo mundo mais conhece, mas isso acontecia com todo mundo, tá, gente? É isto. Beleza? Vamos lá. E quais foram os povos que ocuparam aquela região? Temos esses 5 principalmente. Os sumérios, os acadianos, os assírios, os babilônicos e os caldeus ou neobabilônicos. Beleza? Thaís, como assim neobabilônicos? Você, querido, você assistiu Eternos? Se você assistiu Eternos, vai ter uma parte lá que a galera tá defendendo todo mundo dos deviantes e não sei o que, e aparece a Angelina Jolie lindíssima com seus cabelos loiros lutando com todo mundo. E aparece lá embaixo, Império Babilônico. Se eu não me engano é 575 a.C., é 700 e pouco, enfim, um número desse. A gente tá falando do segundo Império Babilônico, que aparece lá a Jaque conversando com o cara que eu não sei falar o nome, que ela vai para um lugar isolado. Ela tá no Jardim Babilônico, no Jardim Suspenso da Babilônia. E isso é uma característica do segundo, no caso, o segundo Império Babilônico, ou dos neobabilônicos. Beleza? É quando a gente tem Nabucodonosor e tudo mais. Então, sim, a gente tem 2 impérios em que, no caso, a sede desse império vai ser a Babilônia. Beleza? Os sumérios e os acadianos são os primeiros ali. Primeiro a gente tem os sumérios, depois a gente tem os acadianos. No caso aqui eu troquei a ordem, mas vocês vão ver direitinho, porque primeiro vão ser os babilônios e depois vão ser os assírios, beleza? Mas isso é tranquilo. Na verdade eu coloquei a ordem que eu achava mais legal e é
Isso aí foi mal, gente, foi mal. E aí a gente tem algumas características gerais de todos esses processos e que, de certa forma, vão ser comuns a todas essas civilizações e a todos esses povos que vão ocupar essa região. Então, primeiro ponto, economia agropastoril. Lá no Egito eu falei agropecuária de regadio. Aqui a gente tem uma variação. Agropastoril, também voltado para esse processo de regadio. Então, principalmente com cultivo de cevada, trigo, porque cevada, por exemplo, cevada e trigo vão servir justamente para alimentação. Inclusive, eu acho que é uma curiosidade que eu acho até interessante para quem gosta de cerveja. Olha, se você é menor de idade, eu não falei isso, muta essa parte aí, tá tudo certo. A cerveja que é feita muitas vezes da cevada, né? A gente não tá falando de cerveja artesanal que a gente tem lá no Mr. Hop, não. A cerveja era, inclusive, uma bebida nobre no Egito. E na Mesopotâmia. Era uma coisa cara. E é isso aí. Tamo aí com a nossa curiosidade. Mais uma vez, se você tem menos de 18 anos, a professora não falou isso, tá tudo certo. A gente vai ter justamente a ocorrência de cidades-estados, principalmente nesses primeiros povos que vão ocupar essa região. Algumas cidades a gente tem Ur, Lagas, Nippur, Uma. Tem uma cidade que eu sempre esqueço o nome, mas que tá mais pra frente. E ela vai ser citada, vai acabar sendo citada. E também tem a cidade de Uruk. Inclusive, Ur e Uruk são duas cidades que estão citadas na Bíblia. Beleza, gente? Exatamente a Bíblia judaico-cristã, que na Igreja Católica, nas igrejas protestantes e tudo mais, a gente tem ela como base. Temos monarquias teocráticas, que vai ter justamente esse relacionamento muito forte com o processo religioso politeísta, beleza? E a gente vai começar a ver aí também o desenvolvimento de um comércio, beleza, gente? E aí, vamos lá. Sumérios e Acádios, os primeiros povos. Por que a gente tá vendo eles dois juntos? Porque, de certa forma, quando os sumérios caíram e os acádios invadiram a região, os acádios mantiveram muito da cultura suméria. Então, a gente vê eles juntinhos, que fica até mais tranquilo para vocês entenderem. E aí, vamos lá. Uma coisa muito massa também, hein? Os sumérios, em algumas perspectivas de história e pré-história, o que foi que levou a história a surgir, são considerados os grandes pais da história, porque a gente tem justamente a ideia da formação e do desenvolvimento da cultura cuneiforme. Massa que eu comecei pelo final esse slide, né? Lá no final tá o desenvolvimento da escrita cuneiforme. Mas é um ponto importante da gente ter, porque a gente tá começando a ver e a entender que eles estão tendo essa necessidade de manter as coisas, vamos dizer assim, esqueci a palavra, tudo bom? Registradas, minha gente, desculpa, que eu sei que eu tô muito esquecendo, sei que eu tô esquecendo as palavras, foi o Covid, tá? Juro a vocês, depois que eu tive Covid, eu fiquei esquecendo as palavras, mas tá tudo certo. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Os sumérios são considerados a civilização mais antiga da humanidade. Só que a gente já teve essa conversa e a gente viu que muita coisa estava acontecendo ao mesmo tempo, mas dentro de algumas perspectivas historiográficas, a gente tem os sumérios como a civilização mais antiga. Beleza? A gente tinha cidades que eram independentes entre si, as cidades-estado. Ou seja, elas se respeitavam, elas se ajudavam em determinadas situações, mas cada um tinha seu desenvolvimento político e econômico independente de cada uma, e ninguém mexe no que é de ninguém, cada um no seu quadradinho e tá tudo bem, né? E vão, então não vão representar esse governo centralizado. É aquilo que eu falei, de forma grosseira, muito grosseira mesmo, você pode associar isso ao mundo grego. O mundo grego não tinha um governo central. Os sumérios não tinham um governo central, beleza? O que acontecia eram as cidades-estado, cidades que tinham seu processo legal, seu processo econômico, seu processo político, seu processo religioso, às vezes com algumas alterações, diferentes uns dos outros, beleza? Olha aqui o nome da cidade, Eridu, tudo bom? Olha aqui o nome dela. Então, a gente tem as principais cidades, Uruk, Lagas, Nippur, Eridu, a gente também tem Ur e tudo mais. E aquelas cidades que eu citei no outro slide também. E vão ser responsáveis pelas primeiras obras hídricas, diques, represas,
Em momentos mais secos, eles vão perceber que eles vão precisar ter água guardada, então a gente vai ter essas represas. E um detalhe, viu, gente? A grande maioria das civilizações mesopotâmicas que a gente estuda, elas eram mais próximas do rio Eufrates. Vou até voltar o slide para vocês verem o mapa. Elas eram mais próximas desse rio daqui, olha, o rio Eufrates, porque ele tinha um potencial de navegação maior, ele tinha um fluxo de água maior e, consequentemente, ele dava mais condições desse pessoal se movimentar ao longo desse território, beleza? Agora vamos voltar lá para os nossos slides dos sumérios. Vão desenvolver a escrita cuneiforme e vão desenvolver uma coisa que está presente na nossa vida diariamente, se você anda de carro, de bicicleta, de ônibus, de qualquer coisa, que é a roda. Sim, minha gente, a roda. Até se você está na cadeira de rodinha nesse momento, você também tem que agradecer aos sumérios, porque eles começaram a perceber que podem existir algumas facilitações para você, enfim, você levar uma coisa de um lugar a outro. E aí, eles começaram a desenvolver a roda. Olha que interessante. Aí, vamos lá. Essa aqui é a epopeia de Gilgamesh. Se você assistiu, Eternos, de novo, novamente, mais uma vez. Eu adorei esse filme, não sei se você gostou. Muita gente disse que não gostou, muita gente disse que gostou. Eu amei esse filme. Tem um personagem, inclusive, chamado Gilgamesh, né? Essa aqui é a epopeia de Gilgamesh. O primeiro livro escrito na história da humanidade. Ou o livro mais antigo já encontrado. Você pode ver por essas duas versões aí. Gente, isso aqui, imagina, como é que o pessoal escrevia, tá? Isso saía de barro. Sim, eu sei, a gente ainda não tinha desenvolvido o papel. Calma, um passo de cada vez. Quem vai vir com o negócio do papiro é o egípcio. Um passo de cada vez. Depois do papiro é que a gente tem o papel. Então, a gente vai ter aqui algumas, enfim, como se fosse tabuleiro, né, de barro. E quando aquilo tá meio seco, meio molhado, eles pegam uma coisinha e começam a talhar justamente as escrituras. Foram dois historiadores, um alemão e um estadunidense, que começaram a desvendar essa escrita e eles fizeram, olha, milagre, e a gente tem que agradecer muito a eles, porque se eles não tivessem feito esse trabalho de desenvolver um processo de tradução para essa escrita, a gente nunca ia conseguir chegar em quase nada do que a gente conhece da cultura mesopotâmica, dos povos mesopotâmicos, assim por diante. Então, a gente tem o desenvolvimento da primeira forma de escrita. E um detalhe, gente, é até engraçado, a primeira coisa escrita não é nem isso daqui, isso aqui é o primeiro livro. Para a gente chegar num livro, a gente tem que escrever as palavrinhas. A primeira coisa escrita é um registro, que o pessoal achou, é um registro de contabilidade. Olha que massa. E aí, vamos lá. Vamos dar seguimento a isso. Como eu falei, a escrita vem surgindo justamente pela necessidade de manter as coisas registradas, principalmente quando a gente tem desenvolvimento de comércio, principalmente também quando a gente tem o desenvolvimento da necessidade de você fazer um estoque, por exemplo. O pessoal aí já fazia estoque. Então, a gente saber, nossa, tem quantas toneladas de trigo, tem quantas toneladas de cevada, tem quantas ovelhas, tem quantas vaquinhas. Entendeu? E assim a gente vai fazendo o nosso registro. E aí a gente vai desenvolvendo a nossa escrita ao longo do tempo. Certo? E aí chegam os acádios. Os sumérios vão cair justamente quando os acádios olham e dizem: eu quero aquela região para mim, tudo bom? E aí o que é que vai acontecer? Eles vão invadir a civilização suméria e vão organizar o primeiro governo unificado da região. Beleza? Que vai ser justamente liderado por Sargão I. Os acádios vão absorver boa parte da cultura dos sumérios. E é por isso que eu falei pra vocês, por isso que a gente vê os dois juntinhos, porque muita coisa vai ficar de herança, sabe? E vamos lá, os sumérios, quer dizer, os acádios, eram um povo semita, beleza? Semita é um povo que vai também dar origem
Por exemplo, quando eles se assentarem aos judeus. Então, é como se fosse a mesma etnia, beleza? Gente, isso foi altamente simplificado, por favor. Não levem isso como o processo certo. São muitas coisas que acontecem até a gente chegar na ideia do semita. Mas, por exemplo, quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai falar das características do nazismo, a gente fala do antissemitismo, que é justamente a perseguição aos povos judeus, beleza? E é daí que a gente tem justamente a ideia, como se fosse uma etnia que foi se ramificando, beleza? O professor de biologia vai explicar muito melhor do que eu essa parte da etnia. Aí vamos lá. Da etnia não, da ramificação, né? E aí vamos lá. O fim do Império Acádio, certo? Vai começar justamente com uma série de invasões que vão acontecer. Só que, antes disso, uma grande ideia que eles tinham era justamente, beleza? Era justamente fazer um processo sincrético. E eles fizeram um processo sincrético até que muito forte. Thaís, o que é sincrético? O que é sincretismo? Junção. Uma organização de uma junção dessas culturas. A cultura sumeriana e a cultura semita-acadiana. Beleza, gente? E aí, seguimos e chegamos nos babilônicos, certo? Os babilônicos. Esse primeiro império babilônico vai ser o império que vai ter como um dos principais governantes aquele cara chamado Hammurabi. O cara da lei do talião, olho por olho, dente por dente e assim por diante. Gente, não é que seja a primeira lei, mas é o código de leis escrito mais antigo já encontrado, beleza? Os babilônicos, que no caso vai ser esse pessoal daí, a gente tem como uma das principais características justamente o desenvolvimento da lei do talião. E vai ser sob o governo do Hammurabi que eles vão realizar um avanço muito grande na agricultura e, consequentemente, também um avanço muito grande territorial. Eles vão conseguir expandir o território babilônico de forma, assim, quase que assustadora em relação aos outros povos. E o fim desse povo vai ser justamente com a chegada dos assírios, os temidos assírios, que o pessoal olhava, dava um grito e saía correndo, porque pra gente fazer assim, de forma, mais uma vez, comparativa para facilitar para vocês, mas por favor, não levem essa comparação ao pé da letra 100%. É só para facilitar a análise. É como se os assírios fossem os espartanos da Mesopotâmia. A galera olhava, a galera tinha medo, a galera não gostava de lidar com o soldado assírio. E aí vamos ver um pouquinho da lei do talião. Trouxe para vocês aqui algum... Eu tô rindo porque... sei lá... É isso. Eu trouxe aqui para vocês alguns artigos dessa lei. Aí vamos lá. Primeiro, se alguém enganar a outrem, difamando esta pessoa, e este não puder provar o contrário, aquele que enganou deverá ser condenado à morte. Se essa moda pega, minha gente. Se essa moda pega, mas tá tudo certo, né? Ou não, para essa pessoa que difamou não tá muito certo não, mas tá tudo bem. Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, quem roubou também quem receber o produto, ou seja, a gente já tá falando do crime de receptação. Ou seja, se tu pegou o negócio que roubaram do templo, o que é que acontece contigo? Deverão ser igualmente condenados à morte, tu morre. Ou se o crime de receptação, você passa o tempo na cadeia. Nessa época já era afogado no rio, tudo bom? Se uma pessoa roubar o filho menor de outra, sequestro, o ladrão... A cara dele tá ótima. O ladrão deverá ser condenado à morte. Ou seja, tudo acaba em quê? Em morte. Outro. Se uma pessoa arrombar uma casa, deverá ser condenado à morte na parte da frente do local de arrombamento e ser enterrado. Bem assim, bem leve, bem de boa, clima bom, maravilhoso. E aí vamos lá. Se uma pessoa deixar água alagar as plantações do vizinho, ela deverá pagar 10 gur, no caso seria a moeda da época, de cereais por cada 10 gigantes de terra. Essa aí foi a mais leve, né? Aí a gente também tem a do adultério. Se um homem e uma mulher fossem pegos em ato de adultério, eles, no caso, seriam amarrados juntos e jogados no rio.
Se o marido perdoasse a mulher, o rei também poderia perdoar o crime do cara que pegou lá a mulher do outro. É uma coisa, assim, muito louca. Mas, assim, se você perceber direitinho, é justamente aquela noção. Quando a gente fala sobre lei do talião, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, olho por olho, dente por dente. No final das contas, aqui, muita coisa tem justamente o negócio da morte, né? Da condenação à morte. Mas é uma coisa muito, muito voltada a isso. Se você gerou algum tipo de... Como é o nome? Prejuízo a alguém, você também vai ter um prejuízo, beleza? E aí temos essa famosa imagem que tá lá. Isso aqui, daqui para baixo, né, no caso na pedra, tá talhada todos os artigos da lei, ou a maior parte dos artigos da lei, beleza? Chegamos nos assírios. Gente, os assírios eram um povo altamente violento. Eles tinham o feliz costume de arrancar os olhos das pessoas que iam de encontro ao que eles queriam. Assim, muito feliz, muito tranquilo, né? Se a pessoa sobrevivesse, tinha uma história para contar. Mas é complicado. Além de ser um povo altamente violento, eles eram, de certa forma, um povo que tinha um processo artístico, um processo cultural de forma muito conflitante, bem refinado. Eles, por exemplo, foi no governo de Assurbanipal, os nomes são maravilhosos dessa época, que foi construída a Biblioteca de Nínive, que era a cidade que era a capital do Império Assírio. Mas assim, quando a gente pensa nos assírios, a gente pensa violência militar. Se existisse crime de guerra nessa época, meu, eu nem te conto. Aí vamos lá. Conquistaram a Babilônia durante o governo de Sargão II, beleza? Thaís, mas Sargão não era aquele cara lá do Império do outro? Sim, gente, mas os reis, eles mudam. E às vezes existem as homenagens que são feitas. Por exemplo, a Rainha Elizabeth II. Ela é parente direta da Rainha Elizabeth I? Não, mas foi uma homenagem que se fez à Rainha Elizabeth I, por isso que tem o número 2. E aí vamos lá. Eram conhecidos pela violência militar e representam, segundo algumas versões de historiadores, a formação do primeiro exército organizado, de fato, né? E eles desenvolveram tecnologias militares, como a catapulta e o ariete. Se eu não me engano, o ariete era uma lança que na ponta dela tinha um negócio, faz de conta que isso aqui é a ponta do ariete, tinha um negócio assim, sabe? E muitas vezes eles empalavam as pessoas com esse tipo de negócio. Um negócio agradável, eles eram muito agradáveis. E assim, uma coisa que é válida comentar é que no caso, a forma com que eles eram conhecidos foi a grande ruína deles. Porque eles eram militarizados, todo mundo tinha medo dele. Mas o problema é se você é só um contra muitas pessoas. Essas muitas pessoas um dia vão se rebelar contra eles. E um dia esse governo vai cair justamente pelas mãos das vítimas que esse governo fez. Então vamos lá. Um dos principais governantes foi o Assurbanipal, e a quem se atribui os tempos de maior prosperidade desse povo e tudo mais. Temos a construção da Biblioteca de Nínive, certo? E o fim do Império Assírio vai ser pelas revoltas das pessoas que eram subjugadas por eles. Eles vão olhar e vão dizer, meu irmão, véi, essa galera acabou com a nossa vida, acabou com a nossa raça, vamos acabar com a raça deles? E aí, derrubaram o governo. E aí, gente, os caldeus, que não eram bobos nem nada, eles não iam bater de frente com os assírios, porque eles também tinham medo dos assírios. Então, eles vão aproveitar que os assírios caíram e vão justamente fazer o quê? Aproveitar o pulo do gato e dizer, agora somos o Império Neobabilônico, porque eles vão se estabelecer na antiga cidade da Babilônia e vão tanto reconstruir a cidade como reorganizar a cidade. Inclusive, é aquilo que eu falei lá do filme do Eternos, a parte da Babilônia que aparece a menina que eu não sei falar o nome dela em inglês, que é a Duende. Aparece ela fazendo lá
ilusões e tudo mais, que aparece, no caso, Ícaris. Eu tô dando altos spoilers no filme, tudo bom. Que aparece Ícaris dizendo que é morto de amores por Cécile. É justamente nesse momento do Segundo Império Babilônico. Gente, eu juro que eu sou legal, eu só dou spoiler de vez em quando. E é isso aí. E aí, vamos lá. Como eu falei, eles se aproveitaram da queda dos assírios. Por quê? Eles sabiam que os assírios eram muito violentos. E se eles perdessem, eles seriam escravizados. Se eles fossem só escravizados, se eles não fossem torturados e tudo mais. Nesse momento do Segundo Império Babilônico, que a gente fala também que houve o cativeiro hebraico, beleza? Ou seja, o cativeiro babilônico, que durou aí por volta de 70 anos, que isso aí também está descrito na Bíblia. E uma coisa que eu acho que é muito interessante da gente falar é que muitas vezes a gente tem um certo sincretismo, tá? Por favor, entenda o que eu tô falando. Eu tô falando do processo histórico, eu tô falando da troca de culturas. E muitas vezes a cultura judaica e coisas que são mitologias dessa cultura judaica vão ser muito influenciadas pelas culturas babilônicas também. Thaís, isso é heresia. Não, calma. Respira fundo. Eu tô falando do processo mitológico, beleza? Por exemplo, na cultura judaica, a gente tem, por exemplo, a Arca de Noé. E na epopeia de Gilgamesh, a gente tem uma coisa muito parecida com a Arca de Noé, porque é o seguinte, Gilgamesh tinha um amigo. Esse amigo morreu e Gilgamesh ficou com medo de morrer, né? Ficou muito triste porque o amigo morreu, mas ele disse, não, calma. Isso significa que eu vou morrer também. E aí tinha um cara que ele era imortal e ele foi atrás desse cara. Aí ele chegou pro cara e disse assim, oi, colega, tudo bom? O que é que tu queres? Me diz como foi que tu fez pra ser imortal? Aí o cara, então. O que aconteceu foi o seguinte, teve um dilúvio. Desse dilúvio, os deuses mandaram eu selecionar alguns animais. Um pazinho deles, um macho e uma fêmea. E mandaram eu construir um barco bem grande pra colocar esses animais dentro. Uma arca. Quando teve o dilúvio, eu mantive esses animais vivos. Em troca, eu também ganhei a imortalidade. A gente tem uma história muito parecida. Que história é essa? Coloca aí no chat. Estou esperando você colocar no chat. Beleza? Que é a Arca de Noé. Então a gente tem alguns processos que são muito parecidos e que de certa forma são absorvidos dentre as culturas. Beleza? E aí vamos lá. Eles reergueram a Babilônia. Também existe uma lenda, gente, isso é uma lenda, tá? Isso não é comprovado 100% na história. Mas existe uma lenda de que Nabucodonosor, ele, o homem romântico que era, olhou a esposa tristonha com saudade de casa e mandou trazer altas plantas do lugar que ela morava para fazer os jardins suspensos da Babilônia. É justamente dessa época daqui, mas não é comprovado que esse foi a razão. Inclusive, existem alguns historiadores até que estão começando a trazer o pensamento de que não se sabe nem se os jardins da Babilônia existiram. E assim por diante. Eu prefiro acreditar que eles existiram, até porque eles são uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Beleza. E é isso aí. E aí, vamos lá. E nesse momento a gente vê acontecer o cativeiro da Babilônia, o cativeiro babilônico. Um ponto importante também... Cadê? Ah, os jardins suspensos, olha. Um ponto importante também é que, nesse momento a gente teve, obviamente, um desenvolvimento muito grande em relação aos números, em relação à ciência no geral, quando a gente fala da astrologia ou astronomia. Quando a gente fala do desenvolvimento de um calendário também dividido em 12 meses, certo? Dividido em 12 meses. Quando eu falei de Egito, eu falei de um calendário pautado nas questões do rio, também divididos em 365 dias, mas não necessariamente esses 365 dias estavam divididos em 12 meses, beleza? Só que, obviamente, a gente tem diferenças enormes do calendário mesopotâmico para o calendário gregoriano, que é o que a gente estuda, que é o que a gente estuda, não, que é o que a gente usa, mas a gente começa a ter essa coisa da divisão do tempo, beleza? Essa coisa do desenvolvimento dos números, da matemática, do desenvolvimento da escrita, que é muito importante e que é o que durante muitos anos vai ser justamente o marco inicial da história. Certo? Então, a gente tem na Mesopotâmia, no Egito, na Antiguidade Oriental, a formação das sociedades. Apenas isso.
Beleza? A grande formação das sociedades da antiguidade, que vão também gerar as sociedades que a gente tem hoje em dia. Thaís, que pulo da bexiga foi esse? Mas foi isso mesmo, gente. A gente começa a ter esse tipo de organização social, não é de agora, não é de ontem. A gente não simplesmente chegou, nasceu de, poxa, vou fazer um prédio, um edifício de 68 andares. Não, tudo isso foi processual. Nosso processo de sedentarismo, de assentamento também foi processual. E a gente tem muito o que entender em relação ao nossa forma de viver hoje em dia, voltando aqui para essa antiguidade. Aí você pode até pensar, Thaís, mas, velho, isso foi antes de Cristo. Isso tem o quê? Tipo, muitos milhares de anos. Muitos milhares de anos, mas sim, gente, isso vai, obviamente, influenciar no nosso estilo de vida. O ser humano, ele surgiu para ser nômade. E também não surgiu para comer essa quantidade de carboidrato que nós comemos. Não, nada disso não. E muitas vezes quando a gente pensa, meu Deus, eu odeio trabalhar no escritório que eu trabalho, é porque a sua natureza não é essa. O processo social que se criou ao longo do tempo, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, dos milhares de anos que a gente tem de história da humanidade, foi que levaram ao nosso estilo de vida de acontecer agora. Mas, originalmente, a gente não é para ter esse estilo de vida. Então, sim, a gente tem muito o que entender do nosso dia a dia, da forma com que a gente vive, justamente voltando para essas questões da antiguidade, principalmente da antiguidade oriental. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham curtido. Se inscreve no canal, manda pro teu colega, manda pro teu amigo, que vai ajudar muito o pessoal. Mais uma vez, quero agradecer o convite ao pessoal da Acelere no Enem. E essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado.